Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa sobre saúde dominical, todo domingo, 11 da manhã. Hora de Saúde é transmitido para o estado do Pará todo pela TV RBA e é para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br ao vivo. Então, neste exato momento, eu tenho amigos, eu sempre falo isso, tenho um amigo na Noruega que daqui a pouco ele vai mandar um WhatsApp dizendo o que é que ele achou do programa, o Hans, e parentes na Europa, nos Estados Unidos, em Macapá, em vários lugares. Então, o nosso programa é assistido no mundo todo pela internet, no Pará pela TV RBA. E, caros amigos, mais uma vez um convidado muito, muito especial. É o Dr. Rafael Santos. Rafael, você não é meu aluno porque você estudou medicina em Maceió, né? Isso. Senão teria sido meu aluno, Exatamente. porque a maioria dos convidados aqui foi meu aluno. Eu não quero admitir, mas a maioria foram meus alunos. Sim. O Rafael é neurocirurgião, pessoal, neurocirurgião. E o Rafael formou em Maceió, fez residência em Minas e pós em Paris, onde ele fez endovascular, né? Isso. Endovascular em Paris. Por que se fala endovascular hoje? Porque hoje no mundo as cirurgias estão acabando estão diminuindo consideravelmente aquela cirurgia que o cirurgião pegava o bisturi, cortava a pele, abria a cabeça. Hoje em dia a maioria dos tratamentos são por dentro dos vasos, por dentro das cavidades. E por isso que hoje em dia todo mundo sai da cirurgia sem cicatriz, praticamente, porque não tem. Um dia desses, Rafael, uma paciente chegou no meu consultório, ela foi operada, não foi operada aqui em Belém, operada do coração. Na hora de examinar, eu fiquei olhando, ela tinha sido operada da válvula mitral. Cadê a cicatriz? Ela disse, a cicatriz está na linha aqui de trás do sutiã. Um cortezinho aqui atrás, entrou o robô e consertou a válvula dela todinha. Né? A cicatriz aqui atrás, ainda colocaram na linha do sutiã, que era para ela poder usar biquíni, entendeu? E não aparecer nada. Fantástico isso. Então, e tu faz isso todo dia, tu sabe disso. Rafael, muito obrigado por ter vindo. É um convite que já estava acumulado aí. Várias vezes nós nos cruzamos nos hospitais e eu te falei que você vinha e estava acumulado. Hora tu podia, hora eu não estava. Obrigado por ter vindo, hein? O Rafael, eu o convidei, ele vai falar um monte de coisinhas, de coisas da área dele, mas eu o convidei porque ele é um dos nossos principais responsáveis aqui em Belém, que mexe com carótidas. Carótidas são as artérias do pescoço, tá? Rafael, o que é que se descobriu para a carótida ficar importante de repente? Porque hoje em dia na medicina só se fala em vitamina D, né? Há 20 anos atrás, de repente, ninguém achava que a carótida era super importante e hoje em dia você não pede um exame em clínica, em cardiologia, em neuro sem pedir um ultrassom de carótida. Por que isso? Primeiramente, bom dia a todos. Dr. Eduardo, muito obrigado pelo convite. A importância das artérias carótidas, primeiramente, o que são as artérias carótidas? Imaginemos o seguinte, temos o coração, temos a aorta, que é um grande vaso, e nós temos 4 vasos que saem para o cérebro. Os 2 da frente são as carótidas e os da parte de trás são as vertebrais. A grande importância das artérias carótidas, basicamente, são que elas são uma das grandes causas dos acidentes vasculares cerebrais. Por quê? Porque você pode ter acúmulos de placas de gordura e cálcio nessas artérias, na parede das artérias. Então, esse acúmulo pode levar à formação de trombos ou êmbolos, que são pequenos coágulos. Esses coágulos podem se soltar e vão entupir pequenos vasos do cérebro, levando a esses acidentes vasculares cerebrais.
Rafael, intimidade. Tranquilo. Rafael, eu sou de uma época, eu fiz agora 40 anos de médico, Sim. tá? Eu sou bem mais antigo. Mas eu sou de uma época que muitos dos AVCs levavam culpa de um espasmo. Certo. Um espasmo, ninguém achava. Tá. Mas ninguém falava em carótida. Quando eu me formei em médico, Sim. ninguém tocava no assunto de que podia ser uma placa de carótida. Ninguém falava. Eu cansei de ver, a pessoa fez um AVC. Não acharam, faziam arteriografia e não achavam. E ninguém falava em carótida naquela época. Sim. Quando é que chegou? Quando é que se descobriu? Isso tem uns 20 anos só, né? Bem, eu acho que a grande mudança, na verdade, foi a evolução dos métodos diagnósticos não invasivos. Principalmente o Doppler de carótidas, a angiorressonância e a angiotomografia. O Doppler é o ultrassom. O Doppler seria o ultrassom das carótidas. carótidas. Então, você aumentando esses estudos, você conseguiu ver que a prevalência, que a quantidade de pessoas que têm a doença, ela é muito grande. Sim. Com isso, você foi verificando que muitas das pessoas que não tinham o diagnóstico, na verdade, você nem fazia o diagnóstico. Então, o que hoje em dia se tem é que virou-se uma rotina. Todo paciente que tem um AVC, na verdade, sim, a gente não espera o paciente ter AVC. A grande questão, que eu acho que é fundamental para todo mundo, é a gente imaginar que a gente precisa prevenir o AVC. Essa que é a grande questão. Assim como na sua área tem a prevenção do infarto, a gente tem a prevenção do AVC. Então, o uso desses exames, desses métodos diagnósticos não invasivos, eles são fundamentais para que a gente possa verificar realmente a incidência e a prevalência dessas doenças. Certo. Aqui em Belém eu sei que eu cruzo nos hospitais com você, no Hospital do Coração, no Guadalupe, na Beneficente Portuguesa, no Hospital Geral da Unimed, no Centro Cardio, no Centro Cardio, Adventista, nesses locais. Adventista, uma série de... Isso, vários locais. Quase todos, a gente fica rodamos em todos aí. E eu te vejo muito tratando carótida. Sim. É muito frequente. O tratamento Sim. é seguro? Muito seguro. Muito seguro. Na verdade, quando a gente vai tratar... Por dentro da artéria? Por dentro da artéria. Faz muito tempo que tu não corta um pescoço? Tem bastante tempo. Eu tenho treinamento nos 2 procedimentos. Certo. O que é o da cirurgia aberta, que a gente chama de endarterectomia, que a gente faz uma pequena incisão aqui no pescoço e retira a placa. E o outro a gente chama de angioplastia com implante de stent, que a gente entra pela artéria femoral e coloca um stent para abrir essa artéria. Certo. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Pessoal, o stent é uma molinha, os de coração são tipo uma molinha de caneta, daquele tamanhinho da mola da caneta, uns 2, 3 milímetros de diâmetro. Os stents que eles usam na carótida são um pouco maiores. Em torno de 7 a 8 milímetros. 7 a 8 milímetros quase o dedinho, né? Quase o dedo as artérias mínimo, são um pouco mais calibrosas. Mais calibrosas. Isso. Na perna e na aorta se usam stents enormes. Grandes. Na aorta se usam stents bem grossos. Então, hoje, o stent é um recurso fantástico para estabilizar a parede da artéria, para, no nosso caso, enjaular a placa, né? Sim. Porque a gente esmaga a placa, enjaula, ela não vem mais para o lumen do vaso. Sim. Isso é fantástico. É só para falar de stent, para o pessoal entender. E não tem tradução, né? Não. Não, é o nome de um dentista, tu sabia disso? Sim. Era o dentista do médico que inventou o stent, fazia tão bem prótese que ele chamou o nome do dentista. Sim. O método endovascular, né, que é o stent, na verdade, a cada dia ele se torna mais seguro e ele se iguala mais à cirurgia aberta. A tendência, como o senhor falou no começo do programa, é que a gente tente métodos menos invasivos. Correto. Tanto, até o próprio paciente tem procurado isso. A gente verifica que a recuperação ela é mais rápida, o retorno ao trabalho é mais rápido e até mesmo as complicações são menores. Tá? A cirurgia, a gente sabe que sempre a cirurgia aberta ela é o padrão ouro para vários procedimentos, mas eu confesso para o senhor que uma vez, quando a gente começou a fazer a cirurgia endovascular, muito raramente a gente faz o uso da cirurgia aberta, porque realmente
uma técnica segura, é uma técnica que tem resultados excelentes, uma técnica rápida. Segura, excelente, rápida. O paciente vai para casa amanhã. Mas no caso de vocês, é amanhã ou não? Então, no nosso caso, ele fica em média no hospital em torno de 2 a 3 dias. A gente tem um protocolo, são protocolos diferentes. O protocolo que eu utilizo, eu sempre deixo o paciente em torno de 12 a 24 horas no CTI, em média. Isso é importante. E depois mais umas 24 horas em enfermaria ou apartamento para uma segurança. Tá? Perfeito. Não, semana passada veio no nosso programa o presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, e ele fez questão de dizer que o grande salto na medicina intensiva foram a criação dos protocolos. Para não inventar moda, como se fala aqui em Belém. Então, hoje tem regras para não complicar. Então, a regra de não complicar é 2, 3 dias na UTI e 1 dia a mais no quarto, né? Exatamente. A nossa, por exemplo, em cardiologia é 1 dia de UTI. 1 dia de UTI. 1 dia de UTI, no outro dia já vai para casa. Segunda-feira volta para o trabalho. Exatamente. E uma coisa importante também é que a gente precisa fazer uma indicação precisa. Eu acho que para a gente ter um resultado excelente, o fundamental é que a gente tenha uma indicação. A indicação exata. Então, a verdade, a gente tem os guias, os protocolos de indicação, mas no final das contas, a gente vai verificar, a indicação vai ser de paciente para paciente. Tá? Então, logicamente, a gente tem que ter uma placa significativa, tem que ter uma obstrução aí, pelo menos acima de 50% da artéria. Tá? Pode ser que ela tenha um sintoma ou não, não necessariamente tenha um sintoma. A gente tem que ter algumas características de morfologia da placa. São alguns detalhes assim que às vezes pode ser um pouco difícil de compreensão para uma pessoa leiga, mas a mensagem que a gente tem que passar é que tem que ter-se o critério. Na verdade, quem que vai dar essa orientação é o médico e o especialista. Não necessariamente, a maioria das pessoas que tem a obstrução, a placa na carótida, ela não vai ser necessário operar. A maioria não é necessário. Como a gente vai tratar? Através de mudanças nos hábitos de vida, atividades físicas, controle da pressão arterial, controle do colesterol, controle do diabetes, certo? Algumas modificações de hábitos alimentares, a cessação do tabagismo, são essas mudanças que a gente faz, assim como na parte cardiológica, a gente também tem na parte neurológica, tá? E aí, para alguns casos que a gente considere realmente que o tratamento medicamentoso, os usos dos antiagregantes, como o AS, a aspirina, né, as estatinas. Tá? As estatinas em cardiologia deram um salto fantástico. Com certeza. No mundo inteiro hoje, eu falo que todo mundo que sabe ler e tem mais de 40 anos usa estatina. Ficou igual escovar o dente, faz parte da vida. Em compensação, os nossos pacientes estão todos chegando a 100 anos, porque tu previne a doença, né? Exatamente. Cada dia a gente trata menos, porque os pacientes que se cuidam hoje já estão indo muito... Um dia desse eu entrevistei aqui a professora Nesilur, que é geriatra, e eu falei para ela, disse, eu tenho vários pacientes chegando a 100 anos. Ela disse, eu tenho muitos. Até porque ela é geriatra. Mas eu tenho muitos. Então, hoje, a qualidade de vida está melhorando com esses cuidados todos. Com esses cuidados. Da diabetes, da hipertensão. O cigarro, eu digo que não existe mais, né? Já tem gente que teme em fumar. É verdade. Não faz mais parte do dia a dia, né? E são cuidados que você tem que iniciar na sua juventude. Não é quando você fizer seus 60, 70 anos, não é verdade? Isso é real mesmo. Mas os resultados são muito bons? Sim, digamos assim. Os implantes de stent na carótida. Vamos lá. O resultado de um implante de stent, de uma angioplastia, ele dá, em média, em torno de 98% de proteção para um AVC. Então, isso aí é considerado um resultado excelente. Em torno de 5 anos. 98% é quase 100. É muito bom. É muito bom. Os estudos recentes têm demonstrado isso. Tá? E a cirurgia, a gente estratifica o risco do paciente. A gente tem paciente de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Em média,
um risco de um sucesso da cirurgia está em torno de 95% a 98% Certo. também. Ou seja, é uma coisa que é uma cirurgia que ela é muito segura. Certo. Logicamente, a gente tem que ter a habilitação, tem que ter a experiência para fazer. Correto. Então, a gente não consegue aceitar um resultado menor do que 93%, 90%. A gente nem faz a cirurgia. Pois é. Então, a gente tem que ter realmente um certeza. resultado acima de 90%, 95% para indicar um procedimento. Correto. Fantástico isso. Rafa, desculpa de novo, Rafa. Não, que... Doutor, ele é meu amigo, muito amigo. Nós cruzamos quase que todo dia. Rafael, a gente vai fazer um intervalinho, Sim. porque eu quero que tu comece a falar no próximo bloco sobre a avaliação neurológica de rotina, tá? Perfeito. Pessoal, um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.